Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Ruvian. E pro vídeo de hoje eu fiquei muito em dúvida do que trazer aqui pro canal, qual seria o conteúdo. E depois que eu vi que a Editora Trama fez um evento anunciando que iriam lançar alguns livros do Brandon Sanderson, na verdade relançar, incluindo Mistborn, o Império Final, eu precisei trazer esse livro aqui pra vocês, a resenha de Mistborn do Brandon Sanderson, aproveitando que esse livro será relançado pela Editora Trama. Mas antes de a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse livro, porque eu tenho muito que discutir com vocês sobre Mistborn, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvian. E aproveitem para vocês poderem me seguir nas redes sociais, Twitter, que é BitsBubble, Instagram, que é o Editora Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar a falar sobre Mistborn, o Império Final, acho importante ressaltar que esse livro, assim como o restante da trilogia, são livros de alta fantasia, então que a gente vai conhecer um mundo completamente novo, construído pelo Brandon Sanderson, o autor deste livro. E aqui a história, o cenário principal que se passa é na cidade de Luthadel. Espero ter falado corretamente, que eu não sei ao certo a pronúncia. Espero que esteja tudo certo, por favor, não me matem se estiver errado. Mas basicamente essa cidade é governada pelo Senhor Soberano, que basicamente esse Senhor Soberano, ele detém muito poder, influência, é como se fosse uma espécie de rei, de imperador, de governante do local. Ele é muito poderoso e normalmente as pessoas têm muito medo de irem contra ele. E além disso, essa sociedade é composta por outros dois grupos que são importantes. Os nobres, que acabam comandando o poder e economia local. E por último nós temos a população trabalhadora, os escassos, que acabam sendo inferiorizados demais pelos nobres e também pelo Senhor Soberano. E é nesse cenário que nós vamos ser apresentados a um dos nossos personagens principais, que é o Kelsier. Que o Kelsier ele é um ladrão e há muito tempo atrás ele foi condenado à morte, mas conseguiu escapar deste destino terrível, deste destino horripilante. E desde então o Kelsier estabeleceu uma meta, que é conseguir derrotar o Senhor Soberano. Ele quer poder derrotar o Senhor Soberano e todos que estão a favor dele. Então o Kelsier começa a bolar um plano muito maluco, assim dizer, um plano muito grandioso, mas ao mesmo tempo muito perigoso, e algumas pessoas podem até dizer maluca, para poder conseguir derrotar esse Senhor Soberano. E com isso ele vai pegando uma gangue com várias pessoas que têm habilidades especiais que possam auxiliar nessa tarefa. E é diante desse cenário que em Luthadel o Kelsier vai conhecer a Vin, que a Vin é uma jovem que mora nas ruas, que acaba praticando alguns furtos, e por mais que a Vin possa parecer um pouco ingênua, normal até demais, o Kelsier reconhece que ela detém um poder muito grande, um poder que nem ela sabe que ela detém, que ela possui esse poder, e que pode ser essencial para essa missão, para eles conseguirem ser bem-sucedidos nessa missão, de forma que o Kelsier convida a Vin para fazer parte da gangue, para poder entrar nessa missão maluca. O livro de Mistborn é dividido ao longo de várias partes, e uma coisa interessante é que no início de cada capítulo a gente tem algumas citações que contam um pouco dessa história do Império Final, e essas citações você também consegue relacionar com os momentos do livro. E basicamente ao longo desse livro a gente vai ver essa questão da gangue do Kelsier, dele juntando as pessoas, da Vin se aprimorando, dela descobrindo mais sobre ela e suas habilidades. E a gente vai vendo os altos e baixos incluídos nessa missão, porque, como eu disse anteriormente, é uma missão muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo que algumas pessoas possam julgar muito maluca, e é um livro que tem fortes emoções do início até o final da página, até o fim dele, do início até o fim. São fortes emoções que prendem um leitor. Quando eu coloquei no Instagram que eu estava lendo esse livro, Mistborn, do Brandon Sanderson, muitas pessoas vieram falar assim: Bruna, como assim você tem coragem de ler esse livro em inglês? Porque eu entendo que esse livro pode ser um livro que deixa as pessoas com um certo medinho, é um livro que acaba causando certo desconforto nas pessoas, um certo medo, não sei se medo seria a palavra certa, mas é um livro que amedronta um pouco as pessoas, porque é um livro de alta fantasia. É um livro gigante, são mais de 500 páginas, e a fonte também é pequenininha. E eu acho que o fato de eu ler esse livro em inglês também é um outro fator que deixa as pessoas mais inseguras. Então ainda bem que a Editora Trama está relançando esses livros aqui no Brasil para poder ter mais acesso a todo mundo. Mas de qualquer jeito as pessoas iam vir conversar comigo: Bruna, como assim você vai ler esse livro? O que você está achando? Quais são suas expectativas? E eu admito que no começo eu estava um pouco receosa de como iria ser essa experiência, mas no fim realmente foi uma leitura que me prendeu do início até o fim.
mesmo sendo em inglês, por eu conseguir ler num nível bem avançado e fluente, não tive assim tantos problemas e foi realmente uma experiência muito boa. Fazia um tempo que eu não li um livro de fantasia assim tão incrível, tão bem construído, coeso, e é simplesmente incrível esse mundo que o Brandon Sanderson constrói, assim como seu esquema de magia. E por falar nesse esquema de magia, eu acho importante tentar citar aqui, porque realmente é bem interessante. Eu acho que eu nunca tinha visto algo tão parecido, então preciso trazer aqui pra vocês que essa magia que faz parte desse universo que o Brandon criou, basicamente é a alomancia, que só a queima de metais que as pessoas conseguem fazer com seus próprios corpos. E é através dessa queima de metais que algumas pessoas que possuem esse dom da alomancia, esse poder da alomancia, podem conseguir por tempo limitado algumas habilidades que aprimoram e que auxiliam em campo de batalha. Por exemplo, dependendo do tipo de metal que a pessoa consegue queimar, ela pode aguçar seus sentidos, enxergar melhor, ela pode esconder ou revelar outros seres alomânticos, pode acalmar ou tumultuar as emoções de outras pessoas e por assim em diante. As pessoas que possuem uma dessas habilidades são conhecidas como brumosos. Já as pessoas que possuem todas elas, o que é bastante raro, são conhecidos como nascidos das brumas. E é isso que o Kelsier e a Vin são. Tanto Kelsier quanto a Vin são os nascidos das brumas, os Mistborn, e com isso eles conseguem, eles têm todas essas habilidades através das queimas dos metais. E além desse sistema de magia que o livro traz, também é importante falar sobre a questão do empurrar e do puxar metais que o livro traz, que vários personagens acabam utilizando durante as lutas e acaba sendo um recurso muito útil durante as batalhas. E eu sei que falando assim pode parecer um pouco confuso, mas o livro felizmente traz aqui no final um pouco sobre como é que funciona essa magia, explica mais ou menos os metais que cada um pode fazer. Aqui, por exemplo, tem aqui explicado sobre o ferro, o que faz o ferro, zinco, cobre, bronze. Então o livro, por mais que inicialmente possa parecer confusa, especialmente esses termos de empurrar e puxar os metais, aqui no livro você tem uma paginazinha que explica um pouco sobre a alomancia, sobre como funciona esse sistema de magia e habilidades, o que vai facilitando um pouco a leitura. E também tem aqui um dicionário que explica um pouco mais de alguns termos que o autor utiliza, o que também facilita bastante na compreensão. Mas eu acho que é importante ressaltar que eu achei esse universo de magia, desse sistema de magia que o autor criou, extremamente rico e muito genial, algo diferente de tudo que eu já li nos últimos tempos. Então foi um ponto muito, muito positivo. E além de falar desse sistema de magia que pessoalmente eu achei muito criativo, a forma que o autor desenvolveu, também temos que falar dos nossos personagens principais, começando pelo Kelsier, que ele é o nosso grande herói, apesar de que às vezes ele tem atitudes que as pessoas o veem como um anti-herói, que as pessoas às vezes acham as atitudes dele extremamente loucas, mas eu gostei bastante do desenvolvimento do personagem, sem contar que ele é um personagem que em vários momentos me deixou com o coração na mão, sem saber se suas atitudes realmente estavam certas ou não, o que queria fazer, as consequências de suas ações. É bem interessante você ver a relação que o Kelsier estabelece com a Vin, que a Vin no início ela fica muito receosa por já ter sido traída antes, que ela fica assim, pô, eu não sei se vale a pena confiar em você, mas mesmo assim, vou entrar nessa pra ver no que vai dar. E é bem interessante como vai sendo estabelecido esse vínculo entre os dois, como vai estabelecendo a confiança, por mais que às vezes a Vin demore a conseguir se entregar totalmente. E por falar na Vin, ela é uma personagem que notoriamente dá pra gente poder acompanhar esse crescimento dela, da garotinha das ruas, que não tinha ideia do poder que possuía, até a mulher, a grande lutadora que ela se tornou no final desse livro, de como ela se arrisca, de como ela vai se tornando corajosa, também do papel que ela acaba portando dentro dessa gangue, do papel que ela desempenha para poder ajudar o Kelsier nesse plano maluco. Então é bem interessante ver a Vin, como ela vai crescendo, se desenvolvendo, das habilidades que ela vai ganhando. É uma personagem extremamente carismática. E até mesmo os outros membros da gangue também são bem importantes para essa trama, que você consegue ser cativado por eles, especialmente o Caesar, que é importante especialmente para Vin, que são personagens que você consegue ser cativado e são bem interessantes de você acompanhar o passado deles, um pouco da personalidade de cada um, de suas habilidades.
são realmente personagens muito ricos e muito bem construídos. E outro ponto que eu preciso falar é sobre esse mundo complexo e muito bem construído e conceituado que o Brandon Sanderson escreveu, que à medida que você vai lendo sobre Luthadel, como ela se organiza, dos nobres, dos Scars, do Senhor Soberano, como isso tudo está interconectado, das relações políticas que existem, dessa questão do poder, com a questão da romancia também, é tudo muito bem construído e muito bem estruturado. O autor realmente amarrou para poder deixar pontas poucas soltas, ou talvez nenhuma. Realmente, eu acho que fazia um tempo que eu não lia também um livro assim de fantasia, com o universo realmente muito bem estruturado, construído, é como se o autor tivesse pensado em todos os mínimos detalhes, e além disso ele consegue escrever de uma forma muito imersiva, como se você estivesse ali vivendo as situações com os personagens, como se você estivesse ali na cidade, como se você também fizesse parte desse universo. Você vai lendo o livro e você entra para dentro das páginas de Luthadel, para o que está acontecendo, para esse mundo, para essas políticas, que também tem questões políticas muito fortes nesse livro, então achei que o autor escreveu muito bem e conceituou muito bem. Também é preciso falar sobre as cenas de ação, que eu acho que o Brandon Sanderson escreveu muito bem, escreve muito bem. Eu já li Skywatch do autor, que acaba indo com uma pegada muito mais de ficção científica, mas ainda assim, tanto em Skyward quanto aqui em Mistborn, o Império Final, a gente consegue ver realmente como o autor consegue escrever, desenvolver essas cenas de ação que você fica tenso por conta do perigo, das ameaças que podem acontecer. E não foi diferente aqui em Mistborn, que em vários momentos eu ficava, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, eu preciso ver como é que vai ser a finalização dessa batalha, desse conflito. E em muitos momentos eu realmente fiquei com o coração na mão, porque o autor escreve, desenvolve tudo de uma forma espetacular. E por mais que no início possa ser um pouco confuso, porque como eu falei, várias lutas às vezes tem essa questão dos metais, da romancia, do empurrar e empuxar metal. Já disse aqui no livro, ao finalzinho, acredito que na editora Trama também deve ter esse recurso. No final, no início do livro, eles vão colocar mais ou menos a tabelinha de como são os poderes, as habilidades, e tudo bem explicado, assim, como dicionário, que assim você consegue entender muito bem o que está acontecendo. Mas isso não tira o mérito de que são cenas muito bem construídas, organizadas, é simplesmente fenomenal. Então, se você é fã de livros de alta fantasia ou você tem vontade de ler os livros de Mistborn, aproveitem que eles vão estar sendo relançados aqui no Brasil pela editora Trama, porque realmente é um livro de fantasia incrível, magnífico, muito bem coeso, construído, personagens envolvidos, as cenas de ações são muito boas, assim como esse sistema de poderes da romancia, eu achei realmente muito bem construído, muito bem organizado e estruturado, então dá pra ver que realmente o autor pensou em vários detalhes para poder construir não só esse mundo, mas como o universo, os personagens em si, é tudo muito rico. Então fica aqui minha dica para vocês poderem ler esses livros de Mistborn, que realmente vale muito a pena, é muito bom, vale a pena você dar uma chance pro autor, para essa série de fantasia. Então fica aqui essa minha recomendação, porque realmente vale a pena ler, é um livro magnífico. E assim, eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco sobre Mistborn, que isso possa dar coragem e vontade para vocês lerem quando esses livros chegarem aqui no Brasil novamente. E obrigada, editora Trama, por estar fazendo esses livros aqui no Brasil, porque antigamente eles foram publicados pela editora Leia. Hoje em dia é muito difícil de você encontrar uma das edições em português vendendo. Isso você encontra em valores absurdos, e eu sei que nem todo mundo consegue ler em inglês, tem a influência para poder ler esse livro em inglês, porque é um pouco, tem termos que acabam dificultando. Então, a editora Trama, muito obrigada por facilitar o acesso dos livros do Brandon Sanderson aqui no Brasil. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouco mais a respeito dessa história tão bem construída, tão aprofundada, porque é realmente magnífica. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvium. Aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. E também não se esqueçam de contar aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram Mistborn, se vocês têm vontade de ler. E contem aqui que eu quero saber tudo. E aproveitem e compartilhem esse vídeo para poder me ajudarem, que sério, cada ajuda é essencial pro meu canal, ainda mais que eu voltei ainda, é um canal pequeno. E é isso, muito obrigada e até a próxima!